isso, irmão. Essa humildade precisa estar no nosso coração. A gente voltar a acreditar que a gente vai viver dias melhores. Para a gente voltar a acreditar, irmão, que a gente vai colocar a mão sobre as pessoas e vai liberar cura, irmão. A gente não pode descartar o evangelho, não. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Para a gente finalizar, que agora que vai ficar legal, põe ali Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19. 19. Falei 9? 19. A gente começou lá atrás falando do altar, não foi? E aí, o que que a gente frisou muito no altar? Fogo, sacrifício, né? Elevar o nível. Aí depois a gente viu Isaías falando que o menino nasceu, como um filho nos deu. Depois a gente vê João Batista anunciando que Jesus viria, batizaria com fogo e com espírito. E aí a gente vê agora essa frase aí, ó. Não apague, não, volta lá. Não apaguem o espírito. E olha que curioso, não apaguem o espírito. Aqui a gente concretiza. Hoje a gente já não precisa trazer oferta. Imagina, pastor, chega um cara aqui, vem fazer um sacrifício. Chega com um touro aí. Vamos queimar ele aqui. Vai pegar fogo na igreja inteira. Hã? É. Hoje não existe isso mais, irmão. Antigamente precisava. Mas quando Jesus vem, ele quer dizer assim, olha, antigamente a gente se movia dessa forma, né? Vocês precisavam elevar o nível, fazia o sacrifício, o fogo vinha, ou destruía, ou purificava. Ponto. Mas aí Isaías vai e anuncia o Messias. Aí quando Jesus vem, irmão, ele está falando assim, olha, lembra daquela construção de altar físico? Lembra que você tinha que fazer assim, cortar madeira tal, colocar ali, trazer esse touro, trazer essa novilha, tinha que ter isso aqui. Lembra disso tudo? Ah, não precisa mais não. Agora eu vim para resolver, agora eu cheguei, daqui a um tempo vai se consumar. E aí o altar, ao invés de ser físico, porque hoje para a gente se conectar com o Senhor, a gente não precisa estar aqui. Amém? A gente não precisa de microfone, não precisa, irmão. A gente às vezes reúne em casa, senta lá, conversa meia hora, dá um babando para um lado, outro para o outro, e o Senhor pegou todo mundo. Mas aí o que Jesus está falando? Não precisa disso mais. O altar que eu estou falando agora, ele está estabelecido dentro do seu coração. Porém, 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 você continua precisando elevar o nível, você precisa continuar com o fogo aceso, e você precisa continuar com o arrependimento. Porque senão o seu altar está parado, irmão, está inútil. Então o nosso coração se tornou um altar. É isso que ele está falando. O coração do cristão se tornou um altar. Por que quando a gente vai ceiar, ele ensina o quê? Examine-se o homem a si mesmo. Por quê? Ele está falando assim, vai lá no seu coração, esmiuça tudo, vê se não tem uma sujeirinha no altar, vê se não está quebrada ali uma parte do seu altar, vê se está tudo em ordem,
para a gente continuar. Vê se o fogo está aceso. E aí é isso que ele está ensinando, irmão. Ele está falando para você assim, cara, Jesus veio com fogo e com espírito. Então vai lá no seu coração, vê se o Espírito Santo está tendo voz e vê se o fogo está queimando ainda. A gente precisa entender que o nosso coração virou um altar, irmão, depois que Jesus veio. Por isso que às vezes a gente toma as decisões erradas. Porque o orgulho está gritando mais do que a humildade. E o que vai nos levar para perto do Senhor é a humildade, irmão. Você precisa entender isso nessa manhã, irmão. Você precisa entender, irmão. Você precisa entender isso. E o Senhor, ele não vai nem quer te pressionar nada, não. Você já reparou que por diversas vezes a gente vem na igreja, a gente vê um pastor, a gente vê um líder, um ministro, alguém fazendo apelo? Quem quer aceitar Jesus? Quem quer se arrepender? Quem quer se reconciliar? Tem alguém que está precisando de cura? Ô, irmão, não é porque Deus precisa disso, não. Não precisa não, irmão. Na verdade, isso aí chega a ser até vergonhoso. Precisa, Jesus não precisa disso. Você sabe por que a gente faz? É porque às vezes o seu orgulho é tão grande e quem está ministrando aqui ainda tem esperança de enfiar humildade no seu coração. E aí quer ver você aqui se quebrantando. Para olhar para você, depois você levantar e falar assim, dá a mão aqui, irmão, vamos caminhar, vamos embora. É para isso. O Senhor tem chamado homens e mulheres nesse tempo, irmão, para ter um comportamento, um posicionamento, uma atitude diferente. Chega. Ou a gente quer ser mais uma igreja que fica pregando heresia, fica pregando mentira, que bate no peito para falar que ama e não tem coragem de fazer uma visita. Vamos colocar humildade no nosso coração, irmão. Vamos colocar. Vamos colocar. Amém? Vamos orar? Fique sobre os seus pés. Irmãos, quero que você se examine agora. Coloque o seu coração diante do Senhor. Não faça uma oração com as suas palavras, com o seu entendimento, não. Reconheça que você precisa do Senhor. A gente não está aqui nessa manhã hoje para fazer apelo. A gente não está aqui com o intuito de julgar ninguém. Até porque eu tenho minhas falhas, todo mundo tem suas falhas. A gente está aqui, irmão, para se arrepender junto. Irmão. A gente está aqui para entender que a humildade é o melhor caminho para se chegar até Jesus. A gente está aqui para entender que sem a humildade, irmão, o Senhor está nos jogando para fora. Então vamos colocar humildade no nosso coração. Quebra o orgulho. Quebra esse orgulho. Quebra toda barreira, irmão. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a vida desses homens, dessas mulheres que estão aqui, a vida dos ministros, a vida de todos aqueles colaboradores, cooperadores que estão aqui fazendo esse culto acontecer. Pai, nós colocamos também diante do Senhor o coração e os pensamentos daqueles irmãos que estão lá fora, daqueles irmãos que ainda não conhecem o Senhor, Pai, mas que através das nossas orações, das nossas palavras, direcionamentos, eles vão conhecer. Nós cremos que nós teremos irmãos aqui adorando conosco, mas nessa manhã em especial, Jesus, nós queremos te pedir, coloca humildade nos nossos corações, Jesus. Não deixa o orgulho tomar conta do nosso coração, não deixa o orgulho tomar conta dos nossos pensamentos, Senhor. Quebra agora toda barreira, quebra agora todo julgamento, Senhor Deus. Coloca um coração disposto a ouvir a voz do Senhor nessa manhã, Jesus. Coloca humildade no nosso coração, Senhor. Pai, que a gente possa olhar para o seu altar, que a gente possa pisar no seu altar
coração alinhado com aquilo que o Senhor quer fazer. Nós declaramos nessa manhã, Jesus. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, com o mesmo coração, não. Não queremos, Senhor. E nós sabemos que é só o Senhor que pode mudar isso dentro de nós. É só o Senhor que pode mudar, Jesus. Senhor, nós queremos fazer dos nossos corações um altar perfeito. Nós queremos fazer um altar que não vai precisar de reparo, Senhor, não. Nós queremos um altar no qual a gente vai chegar diante do Senhor e vai conseguir adorar, nós vamos conseguir clamar ao Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, por toda a falta de zelo, por todas as vezes que fomos negligentes com o Senhor e com o nosso altar. Sim, Jesus, fica à vontade no nosso meio nessa manhã, Jesus. Fica à vontade para mudar tudo de lugar, fica à vontade para... Flua nesse lugar, Senhor, flua, Espírito Santo. Eis-me aqui, rendido estou. Tu és meu. Meus momentos, dias meus, respirar, eu viver. Ó Deus, eis-me aqui. Eu sou fiel e tu és minha vida. A ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre Glória a Deus. Aleluia. Você pode celebrar Jesus por essa palavra aí, querido. Glória a Deus. Bênção demais. Muito bom ouvir essa palavra. Que os nossos corações se alinhem com a humildade. Amém. Irmão, estava com a saudade de vocês. De verdade. Verdade. Foi bom o tempo que eu passei lá com a minha família, minha mãe.
Deus operou maravilhas naquele lugar, como sempre. Deus sempre faz além daquilo que a gente espera. Sim ou não? Sempre fará. Eu quero rapidamente ministrar o ofertório em seu coração. Abra sua Bíblia comigo em Ageu, capítulo 1, verso 1. Ageu 1, 1. Ageu 1, 1, 1. Coloca ali pra gente, Ageu 1, do verso 1 ao verso 12. Isso, filho, obrigado. Amém. Preste atenção nessa leitura comigo. Você pode ler comigo, assim, no sentido só interiormente, tá? Não precisa verbalizar, não. Só acompanhar ali. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Qual era o pensamento do povo? Volta ali, só para você entender. O pensamento do povo era o quê? Não chegou o tempo da casa do Senhor ser reconstruída. Era isso que o povo pensava. Vamos embora. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esses templos permanecem em ruínas? Deus começou a fazer uma pergunta, confrontando o que o povo pensava. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Ele está falando assim: pensem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega a matar, para matar a. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para a sua casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho. Orvalho na Bíblia é bênção, é chuva, dada em duas estações, uma para encher as raízes de força e a segunda para frutificar e amadurecer o fruto. Então Deus está dizendo: quando você pensa só em você, por mais que você pense que está conquistando, você está retendo o orvalho e impedindo a bênção de chegar. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Verso 11. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo entenderam a voz do Senhor seu Deus. Vai, finaliza o 12. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. Aleluia. Diga graças a Deus. Fala assim: obrigado, Jesus, tu és bom. Irmãos, eu quero ministrar o seu coração sobre ofertório, sobre dízimo, sobre você ser voluntário, sobre você ser comprometido. Imagine que, para você entender um pouco isso, que essa igreja é famosa. Imagine que essa igreja é bem falada. Imagine que essa igreja, onde você chegasse em Juiz de Fora, presta atenção, onde você chegasse em Juiz de Fora, em qualquer ambiente você chegasse, trabalho, qualquer lugar, e as pessoas falassem bem dessa casa, você ia ter orgulho de dizer que pertence a essa casa? Sim ou não?
Mas pertencer a um lugar significa que você é comprometido com esse lugar? Não. E todas as vezes que a gente diz que é pertencente a um lugar, a gente diz porque nós temos orgulho daquele lugar. E se o oposto fosse uma verdade? Se essa casa fosse uma casa que, como o Vitor falou, que pregasse um montão de mentira, tivesse um montão de coisa errada, tudo fora do lugar, e tivesse um monte de gente falando mal da ICAV, você teria prazer em falar que era daqui? Não. Mas ainda assim você poderia não ter prazer em ser comprometido com esse lugar. Olha que coisa interessante. Ali Deus veio por um profeta, através do profeta, somos sacerdotes, trazer a palavra para um povo que o pensamento deles era: não é tempo da gente pensar no lugar onde Deus vem. Não é tempo de pensar no lugar das nossas reuniões. É tempo de pensar nas nossas próprias vidas. É tempo de pensar no nosso próprio bolso. É tempo de pensar no estudo do meu filho, na faculdade do meu filho, no meu projeto futuro. É tempo disso. As pessoas pararam de pensar no lugar onde Deus se manifestava e no comprometimento que eles tinham que ter com aquele lugar. Irmãos, você e eu precisamos entender que nós fazemos parte dessa família chamada ICAV. E nós precisamos ser comprometidos com esse lugar. E ser comprometido não é vir aqui, irmãos, e receber uma palavra, não. Ser comprometido é o que der para a ICAV deu para mim. O que der para esse irmão deu para você. No dia que um estiver chorando, todos choram. No dia que um estiver se alegrando, todos se alegram. No dia que um estiver avançando, todos avançam. E pensa, olhe em sua volta, olhe para a cadeira, olhe para o carpete, olhe para o som, olhe para o aquário, olhe para tudo aqui, dá uma olhada. E pensa, você tem cooperado com esse lugar? Se nesse lugar a gente gastou 100 mil reais, desses 100 mil que foi gastado, quanto veio daquilo que Deus tem te dado? Quanto veio daí? Então Deus começou a questionar: vocês estão preocupados com suas casas luxuosas, enquanto olha o lugar onde eu venho como está. Vocês não vão buscar madeira, vocês não ofertam, vocês não fazem. Aí a Bíblia fala que eles semeiam muito, mas onde? Porque, irmão, preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Você sempre vai semear. Mas se você semear no lugar errado, não vai gerar nada. Tem pessoas que têm um comprometimento com a farmácia mensal. Já separo, não, vai 300 reais do meu salário é para a farmácia. Você já se aliançou com o farmacêutico, com a farmácia, com a doença. Não, 300 reais é para eu aliviar a minha dor. Você já se aliançou com aquilo que você quer conquistar, irmão. Não, 700 reais do meu salário é para minha casa. Amém, irmão. Amém. 700 é para o meu carro. Amém, amém. Mas por que se preocupar só com as suas coisas? Se você faz parte de uma casa que alimenta você para você conquistar essas coisas. Porque, irmão, quem tem a plena convicção que se Deus não tivesse alcançado, estava pior. Você está doido, gente. Se Deus não tivesse me alcançado, ou era Ceresp, ou era ponte, ou era morte na minha vida. Cadê a nossa lealdade com essa casa? Cadê a nossa lealdade com a casa que nutre a gente, cara? Cadê a lealdade? Cadê o comprometimento? Cadê a fidelidade? Deus questionou o povo. Vocês semeiam muito, mas não colhem nada. Vocês trabalham e o salário é colocado numa sacola furada. Vocês plantam e não vem nada. Vocês têm roupa, mas cadê o calor? Cadê? Não se aquecem. Ele começou a falar: pensem nos vossos caminhos. Ele está falando: pense na vossa vida, pense naquilo que você tem feito. Pense. Quanto mais você pensa que está conquistando, mais parece que você está insatisfeito. Você não parou para pensar. Porque não existe satisfação em coisas. Existe satisfação numa pessoa, na pessoa de Deus. Você só estará totalmente satisfeito quando Deus for a sua satisfação. E quando Ele for, você vai cooperar, você vai dizimar com prazer, você vai ofertar com prazer, você vai primiciar com prazer, você vai pegar parte do seu salário e vai abençoar a vida de alguém. Quando que a gente vai despertar para esse lugar? Eu ficaria com vergonha de ir numa casa, dizer que eu sou de uma casa e não cooperar nada lá. Seria mais ou menos assim: você tem um marido, uma esposa, você tem lá pessoas que trabalham. Recentemente eu estava falando isso com alguns filhos. A casa tem quase 7 pessoas. Das 7 pessoas, só um não trabalha. E só o salário de 2 dessas 7 pessoas ficam para casa. As pessoas bebem naquele lugar, comem naquele lugar, dormem naquele lugar, usufruem de tudo que 2 salários proporcionam, mas eles não cooperam com nada. E às vezes a gente precisa olhar e pensar: cara, essa casa coopera com a minha vida? Irmão, essa casa abençoa você? As palavras que saem daqui como essa alimentam a sua vida?
E por que você só sabe receber e não sabe liberar? E por que não há um comprometimento, uma aliança com essa casa, dizer, não, se eu recebo 1.000, eu darei 100, se eu recebo 10.000, eu darei 1.000, e não darei só isso, darei mais. Por quê? Porque essa casa não vai ficar sendo destruída enquanto a minha está sendo construída. Eu preciso pensar no lugar onde Deus vem, no lugar onde eu vou receber as pessoas. Irmãos, na virada do ano eu falei com o irmão sobre algo. Eu não sei você, mas eu estou quase fazendo uma loucura para nós arrumarmos esse altar, esse telhado da nossa igreja. A gente vai gastar, o pai da Tânia falou que a gente gastaria 11 mil reais para destelhar tudo, com telha, colocar tudo no lugar e ele deixaria isso aqui impecável. Eu não sei como é que fica o seu coração, mas o meu, quando tem um visitante, eu tenho que falar com ele assim, você pode não sentar aqui, porque aqui é o lugar que não é o lugar de gente, é o lugar da goteira. Eu não sei como o seu coração fica, mas o meu se entristece. E como eu queria, é por isso que eu estou falando que eu estou pensando em fazer uma loucura. Como eu queria ter algo em mãos para poder falar, cara, toma aqui 11 mil reais. Mas não precisa eu fazer a loucura se nós nos unirmos. Não precisa eu fazer minhas loucuras se a gente se alinhar. Irmão, sabe o que eu estava pensando outro dia? Nessa igreja, você acredita que tem umas 200 pessoas aqui? No total que participam dessa igreja? A gente não costuma contar, mas tem para mais. Se tiver 200 pessoas empregadas de salário mínimo, que nessa igreja era para entrar 20 mil reais por mês. No mês, a gente conseguiria colocar isso aqui. Mas sabe por que não entra essa quantidade de dinheiro? Sabe por que a gente tem dificuldade de colocar um telhado? Porque você está preocupado com sua televisão de 70 polegadas. Você só está preocupado em comprar um carro novo. Você só está preocupado com a próxima peça de roupa que você vai usar, com a próxima joia que você vai comprar, com o próximo tênis. Você está preocupado com essas coisas. Quando você entra aqui, você desvia da goteira, mas não faz nada para evitar a goteira que está ali. E Deus está falando para mim e para você, pense diferente um pouquinho. Sai da sua caixinha, sai da sua casinha. Pessoas que tentam mostrar para Deus uma generosidade inexistente. Deus estabeleceu generosidade qual? Para com a casa, para com a liderança da casa, para com os irmãos da casa, para com os de fora. Deus falou assim, ó, você tem que abençoar a estrutura, você tem que abençoar a liderança, você tem que abençoar pessoas, e você tem que abençoar pobres. Quem dá ao pobre empresta ao Senhor. O que Deus está falando é, eu não te dei para você ficar pensando só em você, eu te dei para você cooperar com os outros, para cooperar com o todo. Tem pessoas que hoje recebem visitas com a maior alegria do mundo. Mas sabe que se chamar alguém para vir na igreja, ora Deus, não deixa chover hoje. O meu amigo não vê que esse lado aqui, ó, parece que é o lado da goteira. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque pensa. Esse ano começou, você já manifestou sua fidelidade esse ano? O ano passado, quantas vezes você foi fiel ao Senhor nos seus dízimos e ofertas? Quantas vezes? Quantas vezes? Pessoas que arrotam uma espiritualidade no sentido de querer mostrar que são de Deus, mas sabe o que é ser de Deus? Ser generoso. Sabe o que é ser de Deus? Ser fiel. Deus procura os fiéis da terra. Sabe o que é ser de Deus? É fazer em obediência, mesmo na discordância. Irmão, se você fala que uma pessoa é da sua casa e ela não coopera com nada lá, por mais que ela more lá, ela deixa de ser daquele lugar. Por quê? Porque ela não coopera com aquilo, com tudo. E alguns de nós estamos com sacolas furadas, irmãos. Trabalhando o mês inteiro. Fica na farmácia, fica no lanche, fica disso. Uma vez, para ter a noção de quanto eu gastava por lanche, numa época que eu precisei regular os lanches da minha vida, teve um mês, sabe quanto que eu gastei de lanche? De lanche. Fui botar na ponta da caneta, quase 500 reais. De lanche. Falei assim, cara, que ralo desgraçado é esse aqui. Dava para pagar a prestação de um carro. Mas só para você ver, a gente não tem dificuldade de dar 100 numa lanchonete, se o lanche for gostoso. Mentira, gente. Temos. Não temos. A gente até se arrepende depois que o lanche está lá dentro. Né? Mas enquanto está aqui, tira a fotinha, posta, tudo direitinho. Sabe, nós precisamos ser mais leais à casa que Deus tem levantado para nutrir a nossa vida. Eu falo isso com muito temor no meu coração. E
quem caminha comigo sabe do que eu estou falando. Se fosse, por exemplo, olhar para quem faz, essa casa não teria dificuldade de ser leal no dízimo, nas ofertas, não teria. Porque você está diante de um pastor que faz. Não falo isso para me orgulhar, porque às vezes, né, dá vontade de não fazer. Mas falo porque eu olho para onde eu estava. E olho para onde eu estou. E eu sei que foi o Senhor que me colocou. Então a gratidão é quem me faz ser fiel. Sabe por que existem pessoas infiéis? Porque não são gratas. Não são gratas, irmãos. Aquilo que Deus fez. E eu vejo que é um tempo de nós alinharmos o nosso coração nas questões financeiras, gente. Eu já morei num quarto que era desse tamanho aqui, gente, ó. Desse tamanho aqui, ó. Onde meu sogro me cedeu espaço para morar com a Samanta quando a gente começou a morar junto. E Deus foi abençoando a nossa vida. E na medida que Deus abençoava a nossa vida, a gente ia se tornando mais generoso, mais generoso, mais generoso, mais generoso. Tem pessoas que quanto mais tem, mais mesquinho fica. Está na hora da generosidade invadir nosso coração, a gratidão. Pegar lá, ó, 10% do seu salário e falar assim, Deus, obrigado. Se fosse 11 anos atrás, isso aqui não, o todo disso aqui estava lá na mão do traficante. Lembra quando ia tudo para a mão do traficante? Por que agora não pode vir parte para a casa de Deus para você cooperar? Deus está falando comigo com você, aplicai os vossos caminhos, pensai, irmão, pensa. Pessoas aqui ó, que a vida poderia estar destruída e Deus poupou. Aí hoje é uma dificuldade para cooperar financeiramente. Não, irmãos. Olha para o teu irmão em nome de Jesus e fala assim, pensa em seus caminhos. Não, fala com ele, fala assim, pensa em seus caminhos. Pense. Quanto daquilo que você recebe se tornou cadeira, se tornou altar, se tornou som, se tornou uma pintura, se tornou uma lâmpada no data show? Quanto? Talvez pouco daquilo que você recebeu chegou aqui. Mas acredite, muito do que você recebeu saiu por causa das palavras desse lugar. Muito do que você recebeu. Quantas pessoas falam, pastor, ora por aquela causa lá que está na justiça. Oremos, né? Oremos. Aí ora, Deus vai, libera a causa na justiça, ganha sua bolada, ganha seu dinheiro na justiça, nem comenta nada. Passa um ano, irmão, aquela situação lá da justiça. Ah, pastor, já recebi. Nem sabia, você não contou. Para orar, você queria que a gente orasse. Quando a bênção chega, você não quer dividir. Olha para o teu irmão e fala assim, deixa Deus constranger seu coração. Está na hora de você ser mais leal, mais fiel, mais generoso. Amém, irmão. Amém. Pensa só na sua casa, não, gente. Pensa não. Nós não sabemos. Uma das coisas que está muito pesando no meu coração para a gente não fazer algumas obras que eu quero fazer na igreja é que tem muitas pessoas falando que a gente está prestes a mudar em qualquer momento. Então eu sei que quando algumas pessoas começam a falar, talvez Deus esteja sinalizando. Mas ao mesmo tempo existem coisas que temos que fazer. O telhado é uma questão que nós temos que fazer. O som é uma questão que nós temos que fazer porque a gente leva. O telhado porque a gente passa vergonha. Então que tal começar a orar sobre isso, colocar no seu coração e falar assim, eu vou ser um cooperador dessa casa. Eu não vou ser um sanguessuga não, que eu vou lá, bebo, recebo uma palavra, mas depois não coopero com nada. Olha para o teu irmão e fala assim, mais humildade aí. Amém. Separa aí sua oferta. Separa aí o seu dízimo. Fica sobre os seus pés. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por sua bondade e fidelidade. Obrigado, Deus, por permanecer fiel mesmo diante da nossa infidelidade. Obrigado por nos abençoar, mesmo quando a gente ainda não aprendeu que melhor coisa é dar do que receber. Obrigado, Jesus, por não nos punir, mesmo quando nós merecíamos a punição. Obrigado, Jesus, por trazer palavras que edificam tanto a nossa vida, mesmo quando a gente às vezes não tem nem interesse de ouvir essas palavras.
Nós temos inúmeros motivos para te agradecer. Nós podemos te agradecer pela família que temos, pela casa que temos, pelo carro que temos, pela saúde que temos. Mas nós não queremos ser só gratos, nós queremos ser cooperadores. Então, mexe a nossa estrutura, mexe o nosso coração, para que a gente possa se tornar pessoas que não vêm só beber de uma fonte, mas pessoas que se tornam uma fonte para que outros bebam também. Nós não queremos ser aqueles que chegam secos, ó Deus, procurando água. Nós queremos ser aqueles que já chegam cheios para ser água para quem está seco. Então nos ajuda a ter um coração mais voluntário, mais generoso, mais fiel, a olhar para essa estrutura, a olhar para essa casa, a olhar para esse ambiente e dizer de forma intencional: eu vou ser um cooperador dessa casa. Eu vou ajudar essa casa na reconstrução. Eu vou ajudar financeiramente. Eu vou abençoar. Eu vou ser fiel. Eu vou ser leal. Porque o Senhor tem me dado graça. Deus tem nos dado graça. Nos ensina, Jesus, a sermos exagerados na hora de dar. Nos ensina, Jesus, a não ser mesquinhos, a pensar só em nós mesmos. Nos ensina, Jesus, a sermos unidos. Não é, Jesus, nos ensina que não é sobre dar muito. Não é sobre isso. É sobre dar na proporção que você tem. Quem tem ouro, dê ouro. Quem tem prata, dê prata. Quem dê bronze, dê bronze. Quem tem pano, dê pano. Mas que todos possam cooperar para aquilo que o Senhor está fazendo nessa casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia do seu lugar, traga sua oferta, seu dízimo. O Pix da igreja está ali. Se você sentir de fazer pelo Pix, fique à vontade. Queria chamar os pastores aqui na frente. Se alguém estiver dizimando, os pastores e líderes, se alguém estiver dizimando, fique aqui, que algum líder, algum pastor vai estar orando por você, abençoando a sua vida. Obrigado, Senhor. Infinita humildade. Tem mais líderes aqui, não? Ajuda a orar aqui por eles aqui, ó. Os líderes, ora aqui por eles. Aqui, ó. Pastores e líderes, pode ir diante de um líder também para eles orarem. Sim, Jesus.